E o Ibovespa, na presente data, fechou com uma queda de quase 2%. Iniciou o dia com uma leve alta, mas acabou derretendo. Isso ocorreu por conta da confirmação do mercadante na presidência do BNDES e uma sinalização de que o governo atual não realizará privatizações. O próprio dólar, que começou caindo no dia, acabou zerando as suas perdas. Diante desse cenário, muita gente se pergunta se não chegou a hora de colocar seu patrimônio na renda fixa. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E finalmente, Lula confirmou mercadante na presidência do BNDES. Só corrigindo aqui, no vídeo passado eu falei sem querer marcadante, peço desculpas, é mercadante. De qualquer forma, ele vai para o BNDES, mas ainda remanesce aquela dúvida pelo fato de que para você hoje presidir estatais, primeiro você deve ter conhecimento especializado naquela área, mas isso obviamente pode ser relativizado, né? A gente sabe como funciona. Por outro lado, existe uma vedação que se refere aos últimos 36 meses o presidente de uma estatal ter trabalhado ativamente para um partido político, e o mercadante trabalhou como coordenador da eleição do Lula. Então isso ainda deve ser definido, acaba gerando um temor ainda mais acentuado no mercado de revogação da lei das estatais. Outro ponto que ainda desagradou o mercado foi o fato de que o Lula, em seu discurso, sinalizou para a não realização de novas privatizações. Por conta disso, Petrobras desabou 2,47%, ela já acumula uma queda de quase 16% só nos últimos 30 dias, por conta da eleição e das falas do Lula, e o Banco do Brasil também, nesse mês caindo quase 13%, na presente data caiu quase 5%. Eu acabei me ferrando porque afinal eu fiz um grande aporte de R$20 mil em Banco do Brasil justamente no dia anterior, mas faz parte, não há como prever o fundo de uma ação. E junto com toda essa queda das estatais, do Ibovespa e também com uma recuperação do dólar que quase fechou na alta, tivemos a disparada dos juros brasileiros. Você percebe aqui que o pré-fixado disparou de 13,06% para 13,64%. No dia anterior, ele estava a 13,35%, disparou para 13,64%. Juros brasileiros, então, vem numa crescente. E por aí já corre, então, uma especulação de que a Selic pode chegar a 15% no ano de 2023. Ainda é muito especulativo, mas o mercado ele se move por expectativas. Ainda nesse contexto, temos aqui grandes gestores brasileiros diminuindo a alocação de capital no Brasil ou até mesmo saindo da Bolsa de Valores brasileira. Temos aqui o Stuhlberger, do Fundo Verde, detendo ali uma alocação de apenas 15% na Bolsa brasileira, metade da sua alocação típica, então ele costuma ter algo em torno de 30% na Bolsa brasileira. Tem gente aí falando para vender bolsa, e isso acaba preocupando o pequeno investidor. Muitas vezes quem está ingressando neste ano no mercado fica com a dúvida: será que não seria melhor então colocar na renda fixa, principalmente com uma eventual Selic a 15% e taxas aqui do pré-fixado subindo constantemente? E a resposta para tudo isso, obviamente, é que não. E eu vou te explicar o porquê. Entrando-se aqui dentro do site do Tesouro Direto, você tem aqui hoje os títulos pré-fixados do Tesouro 2025, 2029. Você tem aqui o Tesouro IPCA. Atenção para o vencimento desses títulos: 2025, 2029. Se você pegar aqui IPCA, então 2026, 2035, 2045. Qual que é o grande problema de você ficar atraído por essa taxa aqui do pré-fixado ou essa taxa híbrida aqui de IPCA mais 6%? O grande problema é o seguinte: você ficar travado em títulos por um longo período. Então, se você investe hoje num pré-fixado 2025 ou pior, em 2029, você vai precisar ficar com esse título até 2029. E você não sabe o que pode acontecer até lá, de tal modo que a inflação pode disparar, o Brasil pode chegar a ter novamente hiperinflação e você vai estar ali travado numa taxa de 13,41%, que só é válida se você resgatar o título no vencimento. Do contrário, se você resgatar antecipadamente, você vai ficar sujeito à marcação a mercado. Eu já falei sobre marcação a mercado, vou deixar o vídeo aqui no card. E o negócio é tão bizarro que, ao contrário do que se imagina, o pré-fixado 2025 está rendendo mais do que o 2029, ou seja, o título mais curto rendendo mais do que o título mais longo. E aí você poderia me contrapor em relação à inflação. Ah, Lua, é muito simples então, é só colocar aqui no IPCA, que eu zero a inflação, que é o IPCA, e ainda ganho uma taxa ainda por cima. Acontece que, em períodos de hiperinflação e mesmo sem períodos de hiperinflação, o IPCA ele engana muito. Hoje o IPCA está acumulando uma alta de 6% nos últimos 12 meses, por conta dos períodos de deflação que houveram temporariamente. E a gente sabe que a partir do ano que vem, com a retomada do ICMS,
desce, isso aqui voltará a subir. Ficará 9, 10% pelo menos. Acontece que o IPCA ele é ilusório. Com o alerta Barsi, a inflação real, a inflação verdadeira, é muito superior ao IPCA. E existe até uma pegadinha por trás disso aqui. Por que você acha que o IPCA ele é tão fora da realidade? Ora, basta você voltar aqui para os títulos híbridos do Tesouro e você vai perceber o seguinte, que um Tesouro IPCA 2026 é uma dívida do governo. Então o governo tem que te devolver a performance do IPCA mais uma taxa pré-fixada. Você acha que o IPCA vai acabar subindo na mesma proporção da inflação, fazendo com que o endividamento do governo suba? O governo vai dar um jeito de manipular. É por isso que o IPCA é fora da realidade. Não confie no IPCA. É uma forma do governo macular a sua real dívida e a real inflação do país. Então você ficar travado, por exemplo, no Tesouro IPCA 2025, nossa, muita coisa pode acontecer. É realmente uma loucura o investidor apostar em tantos anos aqui no país. Somado ainda um custo de oportunidade gigantesco de as ações voltarem a disparar. Por isso, se eu fosse você, eu aboliria qualquer alternativa de investimento em pré-fixados. Ah, Luan, e Tesouro Selic? Tesouro Selic tudo bem, porque a liquidez é diária. Mas lembre-se, em momentos de desespero, como são esses aqui que nós estamos vendo, com o Banco do Brasil voltando para R$30, é que você acaba enriquecendo no longo prazo, comprando ativos muito descontados. É por isso que eu fiz um grande aporte, embora eu tenha perdido o timing. Lembrando que o Tesouro Selic, mesmo que você queira se aventurar por ele, não é uma boa alternativa para a reserva de oportunidade, que é o seu caixa que aguarda oportunidades do mercado. Porque em momentos de grande volatilidade dos juros no país, as negociações do Tesouro são suspensas. E aí você não consegue fazer o resgate e aí você acaba perdendo aquela oportunidade. Então o Tesouro Selic acaba servindo só como reserva de emergência. E mesmo assim, eu não concentraria toda a sua reserva de emergência apenas no Tesouro Selic por uma questão de proteção sua contra o Estado. O governo, mesmo que isso seja improvável, de um dia para o outro pode decretar ali a suspensão das devoluções, o confisco patrimonial, como ocorreu no passado com o governo Collor. Então eu não deixaria a totalidade da sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Ah, Luan, mas não tem nenhuma saída para eu colocar meu dinheiro na renda fixa como investimento? Mesmo entendendo o custo de oportunidade das ações no momento que estão supostamente descontadas? Olha, você pode até procurar aqui títulos privados. Eu estou aqui com a minha conta do BTG. Em termos de títulos pós-fixados, você pode colocar ali a sua reserva de oportunidade, a sua reserva de emergência, observado o limite de R$200 mil, já que o FGC garante até 250 mil, mas de novo, não é para investimento. Agora, caso você queira ir para investimento em renda fixa com pré-fixado, você deve se expor a pré-fixados de prazo curtíssimo, o mais curto possível. E aí você tem algumas alternativas aqui no BTG, que eu deixo o link na descrição, caso você queira ter corretagem grátis. Você tem aqui algumas opções como, por exemplo, esse pré-fixado do Banco XP, IPCA mais 7,6% ao ano. Então paga muito mais do que, por exemplo, um IPCA longo, e o risco é muito menor por ter garantia do FGC e ainda ter um prazo bem mais curto de resgate. Então, caso você queira, eu me exporia a esses títulos aqui de vencimento muito curto, porque é muito improvável que o governo faça algo muito ruim com a economia dentro de um espaço aí de no máximo 6 meses. Então eu não me exporia de maneira nenhuma a um pré-fixado que tem um prazo de vencimento superior a 6 meses. Por mais que a tributação da renda fixa só passe a ser baixa depois de 2 anos, eu teria cautela nesse sentido. Porque, de novo, por mais que tenha o IPCA aqui, o IPCA no longo prazo não é verdadeiro e pode ficar ainda pior. E aí quando você opera em curto prazo, se o IPCA der uma disparada, aí você fica protegido, que o IPCA aqui dispara, você é remunerado pelo IPCA e ainda tem essa taxa pré-fixada. Então só faz sentido você investir em renda fixa, em pré-fixado, se for título privado com curtíssimo prazo. Eu diria que no máximo até 6 meses. Mas de novo, pondere, você pode estar perdendo grandes oportunidades de empresas pagadoras de dividendos e descontadas na Bolsa de Valores brasileira. Você não deveria seguir a manada, como por exemplo aqui dizem os gestores, você deveria pensar por si mesmo. Mas você, Luan, o que você vai fazer? Eu vou manter aqui a minha reserva de oportunidade, estou com bastante caixa, já fiz um grande aporte, agora eu vou segurar o freio, vou ir aportando bem mais devagar, porque isso aí tende a andar de lado há muito tempo, a nossa bolsa vai andar de lado por muito tempo, então não precisa ter pressa nos aportes, por isso vou ficar apenas num pós-fixado como reserva de oportunidade, deixarei quieto lá minha reserva de emergência, que tem um pouco em Selic e um pouco em conta remunerada, não pense em renda fixa como forma de investimento, só como forma de proteção à inflação no curto prazo, enquanto você está fazendo
fazendo seus aportes e sigo firme aí com a estratégia de aportar em boas empresas a bons preços, focado na estratégia de dividendos. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas. A última aula foi sobre o indicador dívida líquida sobre EBITDA e você também tem acesso a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que a Selic realmente vai a 15% em 2023? O que você tem feito com os seus investimentos? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!